testemunhar na noite de ano novo a conquista desse ano ainda. Amém? Então não perca a sua fé. O domingo nós vamos ter culto somente à noite, às 18 horas, né? E no ano novo, o culto vai ser no dia 31, a partir das 22 horas. Nós estamos passando uma lista para você que vai querer fazer parte da ceia conosco. Se você quer participar só do culto, que vai de 22 horas até a meia-noite, não precisa inscrição. Agora, se você deseja ceiar conosco, né, participar da ceia após o culto, cara, bota teu nome na lista. Ah, pastor, não recebi link nenhum, não vi onde é que está, né? Me procura no final do culto, ou procura alguém, pede o telefone da Anália, que ela está me ajudando nessa inscrição. Manda mensagem direto para ela, tá? Se você não está no link, não recebeu o link, para a gente poder fazer aquela divisão de alimentos que cada um leva. Fica tranquilo que a partir de hoje ou amanhã ela já está enviando para você o que você vai trazer na noite da virada. Amém? No domingo, nós vamos anunciar a proclamação do próximo ano, né? Então não falte domingo. Nesse domingo é o último domingo do ano. Você veio em todo ano, então não deixa de vir no último domingo. No meio do culto, nós vamos anunciar a proclamação. Vou dizer uma coisa para você. Hoje à tarde eu recebi o vídeo da proclamação, né? E a gente se arrepiava só de ver a palavra profética para o próximo ano. Então tenho certeza que o que Deus tem para fazer na sua vida é muito mais do que aquilo que você consegue suportar. Que isso, pastor? Sim, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser o suficiente para abençoar a tua vida e abençoar aqueles que vão caminhar contigo, que vão se relacionar contigo, que vão se encontrar com você. Deus, Ele é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, se você tem a capacidade, né, de reter as bênçãos do Senhor, eu vou dizer uma coisa para você: o que Deus tem para fazer em 2025 de bênçãos sobre a sua vida vai além daquilo que você consegue reter. Você crê nessa palavra? Então diz para quem está perto de você: Deus tem muito mais do que você imagina. Amém? O tema da mensagem desta noite, o título da mensagem desta noite é Janelas da Alma. Há um tempo atrás eu ministrei essa mensagem, há muito tempo atrás, e eu pensando na mensagem para hoje à noite, o Senhor colocou no meu coração esse texto, essa mensagem. Por que Ele colocou no meu coração essa mensagem? 2024 foi um ano muito bom. Foi um ano bom. Ah, pastor, eu passei por tanta luta. Você passou, você não está nela. Se você passou, é sinal que você venceu. Só quem venceu, posso ouvir um glória a Deus? Ah, pastor, mas a minha, eu estou lutando ainda. Bem, filho, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu já estou pensando na mensagem de domingo. E a mensagem de domingo tem por título Histórias, Histórias e Testemunhos, né? Eu tenho certeza que você tem uma história para contar. E qual a diferença entre história e história? História vira conto, história vira testemunho. Então você não tem um conto, você não tem uma ficção para dizer. Aquilo que você viveu, está vivendo, o livramento, a vitória que você vai receber daqui a pouco, ou já recebeu, é real na sua vida. E isso vai virar testemunho. Você crê nisso? Amém? Então, pensando na mensagem de hoje, pedindo a Deus uma direção, o Senhor me trouxe de volta a esse texto. E eu quero ler com você alguns textos bíblicos. Dentre eles, Mateus 6, 22 a 23. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os seus olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável.
pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. Deus, eu agradeço ao Senhor pela palavra, pela mensagem que o Senhor me confiou. Peço, Pai amado, que os ouvidos e o coração que vão receber esta mensagem recebam a cura proposta nela esta noite. Tua palavra diz que nós somos limpos pela palavra de Deus. Pai, que essa palavra provoque em nós uma reação, Pai amado, que nos surpreenda esta noite. Seja bem-vindo neste lugar, fique à vontade, fala conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, o primeiro texto que nós lemos diz que os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. E eu pergunto para você, o que você gosta de ver? O que você gosta de olhar? Na realidade, o mundo é tão lindo, não é verdade? Às vezes a gente se depara com algumas paisagens, alguns locais, que a gente para o carro para dizer, cara, isso merece um registro. Alguém aqui já parou na estrada para tirar foto do pôr do sol, do nascer do sol? A gente olha e se encanta e fala, cara, isso aqui merece um registro, merece uma foto. E aqui a gente faz o possível para guardar aquilo, mas quantas fotos você tirou de paisagens bonitas e você nunca postou e nem mostrou para alguém? Alguém já tem isso no teu celular? Eu tenho no meu celular cerca de 12 mil fotos armazenadas nele, fora de WhatsApp. Mas existem fotos aqui que eu tirei de momentos incríveis, que eu nunca mostrei para alguém. Mas na hora que eu tirei, eu fiquei tão encantado com o que eu estava vendo, que eu disse, cara, merece um registro. E a gente guarda para um TBT, né? Quinta-feira é dia de TBT, é dia de postar lembranças, é dia de postar momentos, dia de mostrar para as pessoas coisas incríveis que a gente viveu. Só que a gente entende que, de acordo com o avanço da tecnologia, existem paisagens que às vezes aparecem para a gente na rede social, ou que a gente recebe, que elas são compartilhadas pela visão de alguém, ou que alguém pediu aquela imagem, e em muitos casos essas visões nunca existiram. Hoje a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê. Tem muita coisa que você está vendo pelas telas que não é real. Estava vendo um postzinho de uma pessoa esses dias apavorada, dizendo que vão tirar os filtros do Instagram. E a pessoa dizendo, como que eu vou sair feia desse jeito? Ela mostra um vídeo desse, o vídeo dela sem filtro, com filtro. Não dá, isso é impossível. Mas às vezes não são só os filtros. Existem imagens montadas, por exemplo, esta imagem aqui é uma imagem montada. Às vezes a gente olha e fala, mas é tão real. Sim, é real, mas é uma imagem de inteligência artificial. E a gente olha assim e diz, cara, mas não parece. Parece muito real. Sim, parece, mas não é. E a gente às vezes acaba sendo iludido surpreendido ou nutrido por ilusões, coisas que nunca existiram de verdade, às vezes só no campo da imaginação. Hoje eu quero chamar a sua atenção para um fato. Repete comigo, aquilo. Só quem veio, tá, gente? Se você não veio, não precisa repetir não, tá? Aí, aquilo que os meus olhos veem nutrem a minha alma. Aquilo que você olha, aquilo que você observa, alimenta o seu sentimento, alimenta o teu emocional. O seu modo de enxergar a vida diz o seu modo de viver a vida. A gente costuma dizer na teologia, tem até alguns livros escritos sobre isso. A gente diz que o nome disso é cosmovisão. É a maneira como eu vejo o cosmos, é a maneira como eu vejo
a vida é a maneira como eu observo a vida. Às vezes você chega numa marcenaria e encontra um punhado de madeiras cortadas, abandonadas no canto. Às vezes você olha e fala, cara, esse cara não limpa não, tem um monte de lixo aqui, está na hora de jogar tudo isso fora. Mas às vezes um artesão chega numa marcenaria e olha aquele monte de pedaço de madeira e fala, cara, isso dá uma escultura linda, isso dá uma escultura perfeita. É um meio que ele tem de observar o mundo. Às vezes uma pessoa pessimista olha para a vida de alguém e certamente diz assim, cara, essa pessoa não vai dar certo na vida, essa pessoa é um fracasso. Eu acho maravilhoso, porque a ótica do Evangelho não é essa. A ótica do Evangelho consegue olhar um fracassado, consegue olhar um humilhado, consegue olhar o imundo, o impuro, o indesejado, consegue olhar aquela pessoa que às vezes é uma escória da sociedade, mas a mensagem do Evangelho é olhar para essa pessoa e conseguir enxergar na vida dessa pessoa, que ninguém dá nada, aquilo que Cristo viu e que foi suficiente para ele subir na cruz, se entregar por ela, por causa da vida dessa pessoa. É você olhar para essa vida e falar, cara, essa vida sim, tem como mudar, tem como dar certo, tem como mudar a história. O interessante é que essa história, quando ela é transformada, ela vira testemunho. Quem aqui é um testemunho daquilo que Deus fez? Meu querido, se Deus fez na vida da pessoa que está do seu lado, a próxima vida é a sua. A próxima história a ser transformada é a sua. Pastor, mas eu não acredito nisso. De repente é o jeito que você está observando o mundo. De repente é o modo como que você está olhando as coisas. E o Senhor quer chamar você para mudar esse modo de olhar hoje. Sabe, o apóstolo Paulo, ele escreve várias cartas direcionadas às igrejas e aos discípulos que ele cuidava. Em cada carta que Paulo envia, ele compartilha uma parte da visão dele, um jeito que ele começou a olhar o Evangelho. Cada mensagem de Paulo, ele compartilha um pouco daquilo que ele viu, transformou a sua vida, e ele expressa isso através da escrita. E qual é a intenção dessas cartas compartilhadas? Era instruir as pessoas na verdade, para que os seus olhos se abrissem. A mensagem do Evangelho nada mais é de alguém que recebeu uma visão nova acerca daquilo que Deus tem por propósito para o mundo, teve a sua visão aberta, e essa pessoa, nutrida por essa visão, nutrida pelo Evangelho, decide escrever ou falar para que outras pessoas sejam impactadas por aquilo que ele viu. Sabe, nós sabemos que os nossos olhos veem quase tudo que está disponível à nossa volta. Só que nós precisamos aprender a registrar somente aquilo que de alguma forma pode contribuir para o nosso crescimento. Consegue entender isso? Tudo aquilo que está à sua volta está disponível para ser visto, mas nem tudo aquilo que é visto vai mudar quem você é, ou vai trazer para você algum benefício para a tua vida. A primeira coisa que eu quero conversar com você hoje é que a visão estará sempre limitada pela direção na qual olhamos. A tua visão, ela vai estar sempre limitada pela direção na qual olhamos. Quem aqui enxerga bem? Ligue as luzes, por favor. Pode ligar na porta aí mesmo. Só apertar o botão para ligar todas elas. Isso. Você tem a visão boa? Quem tem a visão boa aqui? Tem? Não olha para trás, mas qual a cor da camisa da pessoa que está do lado do Wellington? Sabe por que você não consegue ver? Porque a tua visão, ela consegue enxergar aquilo que está à sua frente. Ou seja, a sua visão, ela vai estar sempre limitada pela direção na qual você olha. Eu preciso entender que o jeito com que eu olho vai nos dar instrução.
Mas se eu sei que a minha visão é limitada para aquilo que eu olho, nem sempre eu tenho todas as informações à minha volta, a menos que eu decida observar. Pô, o cara fugiu. Ah, tá. O cara que estava do lado do Hélio, tá ali, ó, em pé, na frente daquela, do amor decidiu te amar. Qual a cor da camisa dele? Vinho. É vinho, né? Lilás. Hoje você tem revelação daquilo que antes para você era oculto. Por quê? Pode apagar a luz também. Porque você decidiu sair da comodidade de olhar só para um lugar e entender a visão daquilo que está à sua volta. A gente olha isso, a gente observa isso, às vezes em circunstâncias que nós estamos vivendo. Em algum momento da sua vida você se deparou com problemas que você olhou, se apavorou e disse: não tem saída, não tem jeito, não tem como vencer, não tem como romper. Esses dias eu vi um vídeo de um cara, um ladrão tentando assaltar uma casa, e ele fez um esforço miserável para quebrar um vidro. E depois que ele quebrou o vidro, pulou pelo vidro, ele olhou e percebeu que do lado não tinha parede. Era só ele andar mais um pouquinho e entrar, porque já estava aberto. Às vezes tem muita gente fazendo muito esforço para acessar alguns ambientes que já estão disponíveis, que já estão abertos, que já estão prontos para você entrar, mas você está limitando a sua visão, olhando apenas para um lugar. Agora, olhando para isso, eu entendo que as janelas que abrimos, elas são as oportunidades de registro. Você vai começar a registrar pela janela que você olha, pela janela que você abre. Então a gente precisa habituar, buscar registros que façam bem para a nossa alma. Eu digo isso porque às vezes olhar à sua volta vai te dar oportunidade de ver também aquilo que você não queria ver. A gente sabe que nem tudo que a gente olha produz na gente uma visão agradável. Mas o jeito que você olha, até o desagradável, te traz ensinamento. Tem gente que diz: cara, eu tenho aquela famosa síndrome do jaleco branco. Alguém sabe o que é isso? É gente que não passa mal, mas quando está no hospital e vê alguém chegando com roupa de médico para ele, a pressão já sobe, já começa a tremer, já começa a dar um suador. A pessoa não tem nada. Conheço gente assim, né? Mas quando você olha alguém que vem para te fazer um bem, o teu jeito de olhar aquela circunstância acaba te fazendo mal. Eu digo para você porque tem coisas que nós olhamos que pode ser que não nos façam bem, mas não vai nos fazer bem, não é porque a coisa às vezes é ruim, mas é o jeito que eu observo aquela situação. A gente precisa aprender a buscar crescimento em tudo aquilo que a gente observa. Às vezes você olha na tua vida coisas que você viveu que te causaram dor. Tem ou não tem situações na sua vida que você olha e te causa ainda dor? Mas por que te causa dor? Porque você não aprendeu ainda com aquilo que você viveu. Ao invés de causar dor, precisa trazer para você crescimento, maturidade. Como assim, pastor? Se eu sofri naquela vez, eu aprendi a não fazer daquele jeito. Isso precisa ser observado na minha vida, na sua vida, e trazer crescimento, trazer maturidade. Sabe, se a gente sabe que a visão também que a gente está olhando não é agradável, se aquilo que você está focando também não é agradável para você, e você não sabe conviver com aquilo, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você continua ainda olhando? Esse Natal foi bem libertador para a minha vida. Por que libertador? Foi muito gostoso, a gente passou na casa da Raquel, deu trabalho para a Raquel. Vocês viram a dancinha na internet lá? Ah, eu não ia deixar de falar, né? Mas foi muito gostoso o Natal. Mas para a gente foi um desafio. Por que um desafio? Em toda a minha vida, eu passei pouquíssimos natais, né? Sem que fosse com os meus pais. E pela primeira vez, nenhum dos dois
estavam à mesa. Pela primeira vez, a gente passou sem eles. Minha mãe faleceu esse ano. E era todo ano na casa deles. E era festa. Meu pai fazia questão de botar todo mundo à mesa e contar as mesmas histórias. A gente já conhecia todas elas, mas ele fazia questão de contar uma por uma, de rir, de cantar as mesmas músicas. E para a gente foi um desafio. Mas a gente aprendeu a superar isso. Para mim, começou logo cedo. Eu, cativo dentro de mim, nesse sentimento, eu procurava uma foto no grupo. Não, uma foto que eu estava querendo, não uma foto deles. Mas eu comecei a olhar fotos antigas. Mas era impossível ver as fotos antigas sem ver a foto dos dois. Toda hora aparecia para mim, toda hora. E teve um momento que eu parei de procurar a foto antiga e eu comecei a procurar a foto deles. E eu percebi que meu coração estava ficando apertado, logo pela manhã. Aí eu parei, eu olhei, e ao invés de chorar, eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim: aprenda a olhar para essa foto de uma outra forma. Se existem coisas que estão te fazendo mal, e você não tem como mudar a tua visão, aprenda a olhar de uma outra forma. Mas se você tem como mudar, vai para a próxima foto, vai para o próximo estágio. A gente precisa aprender a identificar aquilo que não está fazendo bem quando a gente observa. Sabe, se a paisagem não agrada, por que você mantém a janela aberta? Se existem coisas, situações que você está vivendo e elas estão te ferindo todos os dias, eu te pergunto, por que você mantém ainda essa janela aberta? A gente precisa aprender a buscar registros que façam bem para a gente. Você precisa buscar registros que façam bem. Tem gente que gosta de ouvir as mesmas músicas melancólicas, com o intuito de chorar de novo, com o intuito de viver coisas que já foram, que não fazem mais parte da sua vida. Sabe, se a paisagem que você está vendo não te agrada, por que manter a janela aberta? Isso para quem está do seu lado, aprenda a fechar a janela. Você não é obrigado a olhar para aquilo que não satisfaz, não te agrada mais. Está certo que existem situações que a gente é obrigado a manter a janela de casa aberta. De repente você não gosta da vista do teu quarto, não gosta da vista da sua sala. Se você não pode mudar, você vai ter que aprender a se adaptar com aquilo. Eu queria uma vista de um ângulo diferente da praia. Eu olho da janela da minha sala, eu vejo o mar. Eu até brinquei com o Janaína, meu sonho é abrir e ver areia, né? Mas se eu não consigo abrir e ver areia, eu vou ter que me contentar em abrir e olhar de longe o mar. Eu tenho que aprender a me contentar com aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Sabe, nem tudo que você vê deve ser registrado. Você sabia que a tua mente tem uma capacidade incrível de registro? Esses dias eu estava conversando com pessoas da família, dizendo coisas que eu me lembro com 6 anos, com 7 anos de idade. Alguém tem memórias da infância aqui? Gente, algumas memórias são muito reais, né? É tão gostoso isso. A tua mente tem uma capacidade incrível de criar registro. Tudo que ela vê, ela guarda por um tempo. Só que se ela percebe que é importante, ela guarda para sempre. Tem coisas na sua vida que a tua mente, ela entende que é importante. O que a tua mente entende que é importante? Aquilo que é visto repetidas vezes. Aquilo que é lembrado repetidas vezes. Ela entende, isso é muito importante, eu vou guardar para sempre. Uma vez eu conversei com um médico, ele falava o seguinte: sabe o que toda criança deveria aprender a fazer? A tudo aquilo que ela estudou durante o dia, antes de dormir, ela vê de novo. Porque a tua mente, ela tem um poder de, após o sono, apagar tudo aquilo que não acha que ela não é importante. Tem muita coisa que foi apagada da sua mente, porque você viu apenas uma vez e não quis ver de novo. É típico meu, tá, gente? Se você pegar alguns cadernos de cursos que eu fiz, da escola, da faculdade, se você fosse pegar alguns cadernos meus, você não vai encontrar nada escrito. Tem cadernos meus que estão em brancos. O que é isso, pastor? Porque para mim, guardar algumas coisas é sentar
não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, olhar, ouvir, reter. Então é algo meu, é algo pessoal, não aconselho você fazer isso. Fazer anotação, eu não conseguia me identificar com a anotação. Para mim eu tinha que entender o conceito. O meu jeito de observar e aprender é assim. Mas às vezes para você, o teu jeito de aprender é anotar tudo, inclusive as vírgulas e os comentários. Então aquilo que é importante você registra, amém? Amém? Só que nem tudo que você vê deve ser registrado. Nem tudo que você vê deve ser guardado. Nem sempre a gente vai escolher o que a gente está vendo. Porém nós temos a oportunidade de decidir guardar como registro. Às vezes eu atendo pessoas, nós atendemos pessoas no nosso gabinete, e pessoas trazem registros na sua vida de coisas que nunca mais vão acontecer de novo. Só que esses registros fazem tão mal para a vida da pessoa, que é um desafio dizer para a pessoa que ela não deve mais pensar naquilo. Um caso de brigas, abusos, casos de humilhações, foi num tempo, mas já não é mais. Tem gente que fica preso por causa de um registro que foi feito. Aí você me pergunta, pastor, como eliminar este registro? Diz para quem está do seu lado, aprenda a registrar coisas novas. Eu tenho que trocar o quadro. Minha mãe tinha um quadro meu na cozinha, que ela não deixava ninguém colocar a mão. Para repartir as lembranças, onde é que o quadro foi parar? Na minha casa. Aí eu te pergunto, aquele quadro só era importante para quem? Para ela, uma foto minha. Nenhuma das minhas irmãs quis ficar com as minhas fotos. Porque só era importante para quem? Para ela. Ela gostava. Eu trouxe por lembrança. Mas existem coisas que vão ter que ser substituídas da sua parede, da parede do seu coração. Tem coisas que você está olhando que só vão ser esquecidas quando você arrumar uma mais importante para colocar no lugar. Sabe, nem tudo que a gente escolhe, nem sempre você escolhe o que está vendo. Porém, você tem a oportunidade de decidir o que guardar como registro. É gente que guarda e fica remoendo coisas que não são mais. Sabe, se não é possível mudar a paisagem, muda a direção da visão. Muda o jeito de olhar a vida. Muda o jeito de olhar quem você é. Sabe, existem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Mas aquilo que você pode mudar é obrigação sua. Diz para quem está do seu lado, para de tentar mudar os outros. Sabe qual é a melhor mudança que você pode fazer? É em você. A melhor mudança que você consegue fazer é em você. Às vezes a gente se frustra por querer tentar mudar alguém e não conseguir. Alguém já ficou frustrado com isso? Tentar mudar um amigo, tentar mudar o esposo, a esposa, mudar filho, mudar vizinho. Ei, você só consegue mudar a si mesmo. E por causa da sua mudança, a gente vai conseguir impactar a vida de alguém. Você lembra que nós falamos há um tempo atrás sobre a história do Godoy? É um exemplo típico, mas não é só a vida do Godoy. Nós temos várias pessoas aqui que porque decidiram mudar. Muitas pessoas mudaram depois dela. Sabe, se você não consegue mudar a paisagem, mude o jeito que você está olhando, mude a direção da sua visão. Às vezes a gente chega na igreja, aqui eu já conheci pessoas assim. Já entraram pessoas aqui e falaram o seguinte: cara, eu não gosto da igreja preta. Eu não gosto porque eles apagam a luz do louvor. Sabe, eu não gosto porque não tem luz por causa disso. Eu não gosto. E às vezes a pessoa só olhava a estética, mas saía daqui com a impressão daquilo que ela não gostava de ver. Mas eu já encontrei pessoas que diziam o seguinte: cara, eu gosto da parede preta. Eu gosto quando apaga a luz no louvor, porque a gente pode chorar e não tem ninguém olhando para a gente. Eu gosto porque não tem ninguém reparando a gente.
Eu gosto porque a gente presta atenção lá na frente. E eu digo, são duas situações iguais, com duas visões diferentes. Às vezes aquilo que está travando você, você vê como um muro. Mas para uma pessoa decidida, ela vê como um desafio. Repete comigo: aprenda a olhar obstáculos como desafios a serem vencidos. Você já imaginou como seria a sua vida sem nenhum desafio? Cara, ia ser tudo monótono. Uma vida sem desafio é uma vida chata. Que isso, pastor? Estou louco para ficar sem desafio, para ficar de bobeira. Se eu tivesse todo o dinheiro nesse mundo, eu estava de boa. Porque tem tanta gente cheia de dinheiro que se mata. Algumas porque não tem mais desafios. Algumas porque não tem mais coisas a ganhar, a romper, a vencer. Então o que te mantém vivo também são os desafios. Você diz para quem está do seu lado: você precisa de desafio. Para a gente poder terminar, olhe primeiro para dentro de você, antes de olhar para fora. Sabe, muito do que você observa vai de acordo com aquilo que você vê e projeta no seu interior. Então o jeito que você olha a vida vai demonstrar como você olha para si mesmo. O pessimista, ele não é pessimista com a situação, ele é pessimista consigo mesmo. O medroso, ele não é medroso com a situação, ele é medroso com ele mesmo. Então, antes da gente poder olhar para qualquer condição fora, antes de você olhar para qualquer situação fora, você precisa aprender a olhar para dentro. Porque o jeito que você olha para você é o jeito que você vai olhar para a vida. Por mais que você olhe para o teu pastor, você jamais vai imaginar que um dia eu fui uma criança que não conseguia falar em público. Sabe, no meu tempo de escola, um desafio para mim era falar em público. Eu tinha duas opções: permanecer desse jeito, ou decidir mudar quem eu era. Eu decidi olhar para dentro de mim e começar a fazer perguntas. Qual o mal de se falar em público? Você de repente está sentado do lado de alguém que é muito bom para falar numa roda de conversas, mas quando chega num lugar como esse, a pessoa diz: pastor, eu travo, eu tenho medo. Eu falei: qual a diferença de falar aqui e de falar aí? Vai estar todo mundo te vendo do mesmo jeito. Mas você tem duas opções: viver com essa limitação ou decidir romper. Viver com isso que te trava ou decidir vencer. Sabe, eu preciso aprender a olhar dentro de mim para poder entender como eu olho para a vida. E eu aprendi que uma alma saudável reproduz uma vida melhor. Uma alma sarada reproduz uma vida sarada. Uma alma tratada, um coração tratado reproduz uma vida tratada. Tem muitas feridas que você está vivendo que precisam de cura. E tem muita ferida que você está fazendo na vida de alguém que acontece porque a tua vida ainda não foi curada. Eu preciso aprender a colocar minha alma nas mãos de Deus e falar: cuida de mim, Senhor. Sara a minha vida, sara a minha alma, porque uma alma saudável reproduz uma vida melhor. Como fica o ambiente quando você chega? Como fica o ambiente quando você fala? Como fica o ambiente quando você reproduz o que está no seu coração? Eu preciso aprender a reconhecer o que eu estou dizendo, para entender o que eu estou proporcionando. As pessoas estão criando registros sobre você também, e isso precisa ser levado em conta. Sabe, uma alma saudável reproduz uma vida melhor. Uma alma bem nutrida produz um ambiente saudável. E por último, a sua retrospectiva, ela precisa alimentar a sua perspectiva. Como assim, pastor? Aprenda a olhar para trás e tentar ver dos pontos que você venceu. Quem aqui já provou da fidelidade de Deus na sua vida? Deus muda? Deus muda?
O mesmo que fez uma vez, Ele pode fazer quantas vezes for necessário. Às vezes a nossa alma se enfraquece, porque ao invés de trazer à memória o que dá esperança, a gente vai sempre olhar para aquilo que deu errado. Hoje, à tarde, estava numa mesa compartilhando um pouco da nossa história. E quando eu voltava para casa dirigindo, eu comecei a pensar sobre isso. E o Senhor falava no meu coração: quanto tempo você não contava isso? Há quanto tempo você não contava com tanta alegria dos livramentos que eu já dei, das provisões que eu já supri sobre a sua vida? Há quanto tempo você não compartilhava daquilo que você viveu com tanta alegria? E eu falei: é verdade. Às vezes a gente para só para botar para fora a água amarga que está dentro da gente, a amargura que está dentro de nós. Você não foi chamado para transbordar amargura, você foi chamado para transbordar esperança. Você foi chamado para transbordar milagres. Você foi chamado para transbordar da presença de Deus. Só que a gente começa a transbordar daquilo que a gente está cheio. Repete comigo: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Diz para quem está do seu lado, pergunta para ele assim, ó: me conta algo bom sobre você. A pessoa fez uma pergunta para você, gente. Toda pergunta precisa de... Quem tem algo bom para contar aqui? De repente você olha e está dizendo: não tem nada bom para contar na minha vida. Ingrato, você está vivo hoje, ó. Não é verdade? Quem consegue olhar para a vida e entender que coisas boas são coisas que você recebe. Eu aprendi algo tão interessante, cara. Sabe por que tem coisas que você pede a Deus que você não recebe? É que você está interessado dentro do que está dentro do tesouro, do cofre. Repete comigo: Deus não quer me dar o que está dentro, Deus quer me dar a chave. Tem muita gente que está tão frustrado com Deus porque está interessado no que está dentro. Deus não quer te dar o que está dentro, Deus quer te dar acesso, para que você tenha condição a tudo que está dentro. Sabe, a gente precisa aprender a acessar essas coisas. Tem gente que se frustra com Deus porque pediu uma coisa e não recebeu, e a vida passou a ficar triste porque ela focou tanto numa coisa e esqueceu das outras, esqueceu das demais coisas. Sabe, a gente tem que olhar para aquilo que a gente já viveu e entender que a minha vida não é baseada em coisas, mas a minha vida é baseada no milagre de Deus completo, de toda a história que eu já vivi. Deus me levantou com um propósito, Deus te levantou com um propósito, e durante toda a tua vida Ele tem te preparado para o seu futuro. Todo o futuro, ele é consequência de um passado vivido em Deus. Se aquilo que você está vivendo está te trazendo insegurança ainda, deve ser porque você não olhou e viu que você já tem experiência naquilo, em algum momento da sua vida, em algum momento da tua história, em alguma circunstância que você já viveu, Deus já proveu, já cuidou de você, e você às vezes tem medo de Deus não fazer de novo. Olha para aquilo que você já viveu, para o livramento que Deus já te deu, e o Deus que fez uma vez, Ele é poderoso para fazer de novo. Só quem crê diga amém. Sabe, a sua alma é onde se encontra a sua emoção, e ela é construída e baseada naquilo que você fornece de alimento para ela. Há uns 5 anos atrás, eu tomei uma decisão na minha vida. Sabe qual era a mania que eu tinha? Eu estou falando daquilo que você vê, que alimenta a sua alma. Uma mania que eu tinha: acordar todo dia 6:30 da manhã e ligar o jornal, que eu queria saber da informação do dia. E eu te pergunto: o que passa no jornal a essa hora do dia? Só notícia ruim, gente. E eu olhava aquilo, e como é que ficava meu coração no decorrer do dia? Apertado, angustiado. Eu falei: eu não vou fazer mais isso. Eu parei, eu comecei a me sentir tão bem.
Aí eu cometi um outro erro. Eu instalei o Twitter. Gente, é impossível você ler o Twitter e não ficar com raiva. Porque a gente destilando ódio na vida do outro. Tem gente que se sente feliz acusando, oprimindo, vendo notícia ruim. E quando eu vi a ovelha da minha igreja postando que não prestava, dava mais agonia ainda. Aí o que eu fiz? Eu desinstalei o Twitter. Nossa, estou vivendo um tempo de paz tão glorioso na minha vida. Diz para quem está do seu lado: aprenda a olhar para aquilo que agrega. Sabe, aquilo que você olha vai alimentar a tua alma. O jeito que você observa e registre situações à sua volta vão determinar o mundo dentro de você. Se eu perguntasse para você, o que você carrega por registro? O que você carrega por palavra? O que você iria me dizer hoje? Se eu chegasse para você hoje e falasse: eu quero te dar um microfone para você me contar o que está no seu coração. A sua vida é uma mensagem. Eu falei com um pregador hoje: pregue aquilo que você já viveu, aquilo que Cristo fez por você. Aquilo que você não viveu ainda, não pregue, porque você não tem propriedade para falar disso. Qual a mensagem que você carrega? Arilson, abre aí o microfone, por favor. Duas pastinhas brancas. Pode falar. Aí? Branco. Tá saindo isso aqui? Qual que tá saindo? Ei. Tá não? Verde. Verde no azul, né? Agora sim. Graça e paz, igreja, tudo bem? Mas uma mensagem de resiliência, de não desistir para poder falar, tá vendo aí? Brincadeira. Então, eu vim aqui trazer uma mensagem de vocês, justamente do que o apóstolo está pregando aqui, e um testemunho vivo de um Deus que Ele é fiel, de um Deus que Ele não esquece, e de um Deus que Ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Às vezes a gente acha que as coisas em nossa vida desapareceu, acabou, ou por ter passado aquele tempo que a gente mesmo pensou, planejou um dia, aquela coisa não aconteceu no tempo que a gente queria, a gente simplesmente desiste, né? Eu vim aqui trazer uma mensagem para vocês que algo que eu esperava na minha vida por 10 anos, uma situação do trabalho vivida lá em 2014, fui demitido de uma empresa, não recebi meus últimos 2 salários, fui abandonado numa plataforma, não tinha nem como voltar, porque a empresa simplesmente faliu e deixou a gente lá. E o Moca sabe dessa história desde o início, viveu isso com a gente também. E a gente tinha praticamente desistido disso já. E aí no culto passado de domingo, o pastor falou que ainda faltavam 15 dias para acabar o ano. Hoje faltam 5. Então eu trago para vocês aqui que aquilo que um dia eu pensei que estivesse simplesmente acabado, Deus trouxe à tona no dia seguinte, foi falado no domingo, e na segunda-feira eu fui surpreendido com uma ligação e que graças a Deus aquilo se findou de um jeito que a gente imaginou lá atrás. Então aquilo que estava travado em minha vida há 10 anos, hoje eu posso dizer que foi uma batalha vencida. E você não desacredite quando fale que ainda tem 5 dias, porque o Deus que fez na minha vida e fez na vida de tantos outros aqui, também pode fazer na sua, e eu creio nisso, amém? Ele carrega uma mensagem que diz que Deus é justo.
Deus é o meu juiz, é o meu defensor. Ele pode hoje dizer que Deus, ele atende oração, que Deus é fiel, porque ele viveu isso. Mas alguém tem uma mensagem que carrega? A tua vida é uma mensagem. Está aqui. Pai do Senhor, igreja. É uma mensagem de gratidão. A igreja estava orando. A minha mãe, ela precisava fazer uma cirurgia. E não estava dando certo. Tentou a primeira vez. Aí a pressão dela foi a 19. Saiu do centro cirúrgico, muito triste, chorando. Aí tentou a segunda vez. A pressão foi a 22. Aí, meu Deus. E ela sofrendo com isso, eu parando no hospital com ela sempre, de madrugada, que atacava a dor, né, da vesícula, muito dor. Tem dias que ela ia no carro falando: filho, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Assim, muito forte. Aí, graças a Deus, nossa irmã ali, abençoada, e todos os irmãos também orando na célula da igreja, a gente conseguiu uma cirurgia, a qual não era do jeito que ela estava com medo. Ela conseguiu de uma forma que foi assim, tremendamente, pelas mãos de Deus. Ela conseguiu a cirurgia de vídeo, a nossa irmã, que foi a laser, né, só os furos, a qual ela não teve medo, ficou calma, ficou tranquila, ocorreu tudo bem. Minha mãe, ela, assim, com 2 dias de operada, não, meu filho, não estou sentindo nada, só para vocês terem ideia, dessa forma, sentindo, tá lá em casa, querendo descer para trabalhar, pastor. Falei: não, você vai ter que ficar quietinho, não sentindo nada. Tirou 2 pedras, não sei se você já viu aquelas bilhas grandes assim, 2 pedras daquele tamanho, as outras foram pequenas. E assim, tenho muita gratidão a Deus. Você vê que a outra cirurgia estava marcada só para o dia 7 de fevereiro. Adiou, né, por causa das festas. Mas o Senhor, que a gente, né, dobra nosso joelhinho e fala com Ele, Ele é presente, Ele é tremendo, entendeu? Então, Ele, como agiu na vida da minha mãe, na minha vida, o ano inteiro também foi um ano de muito agradecimento, muitas conquistas, muita luta, batalha, mas muitas conquistas vencidas, graças a Deus, na caminhada. Não tenho nenhuma vontade no meu coração de me desviar, só tenho vontade de trazer pessoas para esse lugar maravilhoso. Tem dias que eu não consigo vir, porque eu fecho o restaurante um pouco mais tarde, mas assim, gratidão a Deus é imensa por estar nesse lugar, por ter amigos e irmãos, amigos mais chegados que o irmão. É gostoso demais, gostoso demais, e agradeço pela oportunidade. Quando a gente aprende a confiar, eu falava para o Ramon: confia no Senhor, coloca na mão dele. No dia da cirurgia, o Ramon pegou a mãe dele e só foi. Quando ele chegou lá, ele falou: irmã, estou aqui, minha mãe vai operar. Aí eu liguei para ele e falei: vamos clamar, vamos começar a clamar, vamos orar que vai dar certo, dessa vez vai. Aí liguei para o Ramon, a pressão dela é 17.
Falei, David, vamos orar, David. Vamos orar. Ela não pode sair de lá sem essa cirurgia. Eu, David, vamos confiar. Vamos confiar. E foi assim que a gente fez. Confiou. Botou na mão dele. E o resto ele faz. Aleluia. E a mensagem que eu deixo hoje para vocês: confie, aprenda a confiar. Que só Ele pode fazer. Amém? Aleluia. Você carrega uma mensagem. E a mensagem que você carrega, ela é a construção daquilo que você vê e registra. Sabe, a tua história é uma mensagem. A tua história precisa ser usada por você para dizer o que Deus pode fazer na vida de alguém. Mas às vezes a gente está tão focado em registrar coisas que não constroem, que a gente não tem uma história para contar. Eu vou abrir mais uma oportunidade. Quem tem uma mensagem? Fala para você também, vem. A paz do Senhor, igreja. Eu tive uma adolescência e a idade adulta no início bem complicada, bem conturbada pelo um entendimento equivocado que era os prazeres da vida, né? E chegou uma certa idade, depois de ser pai, construir uma família, comecei a ter consciência. Deus começou a tocar na minha mente e para ver realmente o que tem valor na vida. E aí comecei a visitar a igreja, caminhar, e a graça de Deus me alcançou e eu me converti e assumi o compromisso com o Senhor. Mas a mensagem que eu carrego, que eu tento propagar o máximo possível, que não é mérito meu e que essa graça está disponível para todos nós, porque eu não sou bom o suficiente, eu não fui bom o suficiente, eu apenas ouvi a voz do Senhor, e que nenhum de nós aqui é melhor do que quem está lá fora. Nós estamos aqui como instrumentos, pessoas para serem usadas como pontes, para que essas pessoas também acessem essa graça. De repente o seu filho que está na droga, o seu marido que ainda não se converteu, tem salvação para ele, a graça está disponível. Então que a gente possa ter objetividade, que a gente possa ter uma vida focada no que o Senhor fez na nossa vida, o nosso testemunho seja usado para impactar outras vidas, né? Não desista, continue orando, continue buscando forma de fazer que a sua vida alcance outras vidas, uma forma de comunicação, leitura da palavra, frequentando culto, livros, mas não deixe de ser instrumento, não deixe que a sua vida não seja um testemunho para outras vidas. Eu tenho certeza que tem amigos seus que têm interesse de vir frequentar a igreja, visitar a igreja, porque ela sabe que você tem um gosto parecido com o gosto dela. Então use métodos, peça ao Senhor sabedoria para que ela ouça Deus através da sua vida, tá? Então assim, a mensagem que eu carrego é que a graça me basta e eu preciso propagar ela para o máximo de pessoas possível, porque eu não sou bom, bom é Cristo e as pessoas precisam acessar a Ele. É isso. A paz do Senhor. Eu não sou daqui, eu sou do Rio, né? Hoje é a quarta vez que eu venho aqui. E a mensagem que eu trago hoje é sobre transformação e confiança. O meu milagre está ali atrás, ela não quis vir comigo, é minha filha, ela tem 8 anos. E antes da Lorena nascer, 1 ano antes, eu fiz quimioterapia, porque eu tive um câncer. E os médicos falavam que eu ia ficar infértil. E após 1 ano, eu engravidei dela, né? E Deus me deu essa bênção e já tinha sido revelado que eu ia ser mãe. E logo após 5 anos, né, eu afastada, eu ainda não conhecia Jesus tão profundamente. E a Lorena estava fazendo um tratamento, eu tenho farmácia, ela estava tomando medicamento da minha farmácia. E ela teve uma intoxicação porque ela tomou demais o medicamento sem eu ver. Ela se intoxicou por vitamina D e para só mensurar, a vitamina D, a partir de 100 nanogramas, ela já é tóxica, o dela foi a 1.500. E o médico não acreditava que ela ia sobreviver, ela ficou 15 dias no CTI. E ali Deus me transformou. Foi quando eu pude conhecer profundamente,
né, Jesus Cristo na minha vida, e eu entreguei a minha filha na mão de Cristo, e foi ali que eu pude ter certeza que quando a gente confia, a gente pede, Ele vai fazer. E nessa fase foi quando eu me batizei, né, que, como dizem, né, às vezes não é no amor, é na dor, né, e hoje eu busco estar levando a minha filha para o caminho do Senhor, né, para ela ver o quanto que Ele transforma, o quanto que Ele faz na nossa vida, né? Então, eu sempre quando eu venho do Rio para cá, passar o final de semana com a família, eu tento buscar um cantinho para ouvir a palavra, né? Porque a gente acaba ficando afastada de onde que a gente é. E é isso que eu queria passar. Confie, e quem não é transformado, com certeza Deus vai transformar. Você percebeu? Você percebeu que em cada adversidade Deus constrói uma história? Deus constrói um testemunho. E as pessoas que vieram contar aqui têm propriedade para falar daquilo. Eles poderiam olhar essas situações com dois modos de ver. Primeiro é olhar e dizer, por que Deus me deu um câncer? Mas ela diz, no câncer Deus me deu uma vitória, Deus me deu um milagre. Minha mãe não precisava ir para a cirurgia, mas na cirurgia Deus mostrou que estava comigo. Na falta, Deus... Te faltou alguma coisa? Deus te sustentou esse tempo todo dizendo, você não precisa do dinheiro, você precisa de mim. E quando você aprendeu a depender de mim, eu digo para você que agora eu te dou aquilo que você queria. A gente precisa entender que a nossa vida, a nossa diversidade é para construir uma história e um registro de milagre. Tem gente que vai contar testemunho, fica meia hora contando a desgraça e diz no final, mas Jesus mudou tudo isso. Dá tanta ênfase ao sofrimento e pouca glória no livramento. Eu preciso aprender a glorificar a Deus o tempo todo pelo que eu estou vivendo. A minha esperança é que um dia, quando eu abrir o microfone de novo para falar, para você dizer, tem alguém que carrega uma mensagem, que quer compartilhar, deu uma fila que eu tenho que falar, gente, peraí, se a gente parar agora, se a gente não parar agora, vai ficar até amanhã. Você precisa aprender a olhar para a sua vida e entender que a tua vida é um milagre. A tua vida é uma história que glorifica a Deus. A tua vida precisa celebrar o Senhor. Cuidado com aquilo que você seleciona como necessário para viver. Cuidado com aquilo que você seleciona para guardar na tua memória. Sabe, eu quero terminar essa mensagem hoje te dando um conselho que quem deu foi o apóstolo Paulo. A gente precisa aprender a guardar coisas boas no nosso coração. Tem uma mensagem que eu preguei um tempo atrás que diz, de tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração, porque é dele que procedem as palavras de vida. Quando eu falo de coração nesse texto, eu estou falando da sua alma. Guarde bem. Diz para quem está do seu lado, aprenda a guardar bem teu coração. Porque uma alma saudável, um coração saudável, vai dizer que a tua vida também é saudável. E eu vou terminar com um conselho do apóstolo Paulo. Coloca lá para mim, Filipenses 4, versículo 8 e 9. Coloca na NA, a versão NA. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Por quê? Versículo 9. O que também aprenderam de mim, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo, ele dá essa mensagem, e depois ele diz, eu estou dizendo isso para vocês, para dizer que quem está falando, viveu tudo isso. E aquilo que eu estou falando para vocês, aquilo que eu vivi, aquilo que vocês viram, aquilo que vocês perceberam em mim,
Façam também. Sabe, a tua experiência vai ensinar quem está do seu lado. Viu ela falando, eu trago minha filha na igreja para dizer para ela que Deus é bom. Aquilo que você está vivendo, que você está expressando, vai influenciar quem se assenta com você, vai influenciar quem se encontra com você. Os registros que você carrega vão imprimir registros na vida de alguém. Isso te traz paz ou te traz agonia? A mensagem que você carrega vai transformar essa geração. Eu quero convidar você nesta hora a pensar. A pensar no que, pastor? O que está ocupando o teu coração nos últimos dias? Aquilo que você mais pensa é aquilo que te domina. Aquilo que você mais pensa é aquilo que te domina. Eu quero convidar você a pensar e a raciocinar sobre o que tem dominado a sua vida. Você é livre ou você está preso a esse sentimento, a esse pensamento? Você é livre de verdade ou você está sobrevivendo? O Senhor quer libertar você hoje. O Senhor quer transformar a tua vida hoje. De repente você ouviu essa mensagem e o teu assunto do dia hoje foi: pastor, parece que eu estava lá na mesa lá de casa hoje. Porque eu tenho dito que a minha vida, eu não consigo ter perspectiva mais, não consigo ter projeção mais. Eu tenho medo de tentar.